conseguiu manter o emprego mais de 11 milhões de pessoas. Emprego formal, com carteira assinada. Tanto é verdade que, segundo o CAGED, nós terminamos dezembro de 2020 com mais empregados que dezembro de 2019. Mas o grande baque, a grande perda, foi no meio dos formais, ou melhor, dos informais. Também, como alguns falam, os invisíveis, na casa de 38 milhões de pessoas. Grande parte dessas pessoas, no tocante ao seu ganho, perderam praticamente tudo. E uma política adotada por parte de muitos governadores e prefeitos, obrigando-os a ficar em casa em períodos de quarentena, lockdown, isolamento e toque de recolher. Essa política exclusiva de governadores e prefeitos, mas atingiu em cheio exatamente aos mais necessitados. De imediato, o governo se reuniu com seus ministros e lançou o programa conhecido como Auxílio Emergencial. Na verdade, em 2020, foram 5 parcelas de R$ 600 e mais 4 parcelas de R$ 300. Somente o ano passado, com esta rúbrica, gastou-se aproximadamente 320 bilhões de reais com auxílio emergencial. Isso equivale, na prática, a 13 anos de Bolsa Família. Obviamente, como nós não voltamos à normalidade, iniciou-se o ano de 21 e nós prorrogamos uma nova fase para o auxílio emergencial. Este ano já superamos aqui a primeira metade. Nós começamos agora o que seria, uma quarta fase, ou prorrogação da terceira fase do auxílio emergencial, que nós concedemos por 4 meses e resolvemos prorrogar por mais 3 meses. Obviamente, esses 3 meses termina quando nós teremos, então, o novo programa chamado Auxílio Brasil, onde, segundo acertado com a equipe econômica, o reajuste será de, no mínimo, 50% do que se paga, na média, do Bolsa Família atualmente. Então, nesse momento, como temos um novo calendário pela frente, eu quero deixar aqui ao cargo do ministro João Roma, da Cidadania, e do nosso presidente da Caixa Econômica Federal, uma grande aliada nessa questão social para que se fale com mais particularidades o que vai acontecer a partir dos próximos dias. João Roma. Obrigado, presidente. De fato, hoje nós divulgamos o calendário das outras 3 parcelas que o presidente Bolsonaro autorizou. Isso corresponde a um incremento de mais de 20 bilhões de reais para fazer jus a mais 3 parcelas do auxílio emergencial, que se dará agora no mês de agosto, setembro e outubro. E, na sequência, já no mês de novembro, a população encontrará o Auxílio Brasil, um programa social integrado, robusto, para que possa não apenas oferecer uma teia de proteção para a população em situação de vulnerabilidade, mas também ofereça trilhas de emancipação para que o cidadão consiga, cada vez mais, alcançar uma melhor qualidade de vida para si e sua família. Nós agradecemos a sensibilidade do presidente Bolsonaro, pelo dispêndio de, mais uma vez, estar sensibilizado com o sofrimento da nossa população, pessoas que muitas vezes se sentiram impedidas de ganhar o sustento de suas famílias, e dessa forma nós adiamos por 3 meses o auxílio emergencial, divulgando agora o calendário. Teremos, portanto, a 5ª, a 6ª e a 7ª parcela do auxílio emergencial agora no ano de 2021, de acordo com o nosso decreto número 10.740, de 5 de julho de 2021. O calendário começará a seguir conforme a população já está habituada, inicia, portanto, com o pagamento dos beneficiários do Bolsa Família no próximo dia 18, na sequência, de acordo com o calendário de aniversário de cada um. E agora eu passo a palavra. Agradecer ao senhor presidente Bolsonaro. Muito obrigado. E eu passo a palavra ao nosso colega Pedro,
presidente da Caixa Econômica Federal, que é o agente financeiro responsável pela execução do pagamento, um importante parceiro que teve destaque especial no grande desafio que foi essa façanha reconhecida, né, por organismos internacionais, que foi o pagamento do auxílio emergencial em tempo recorde, de maneira inovadora, gerando também inclusão digital e acesso ao sistema bancário para uma grande parcela da nossa população que não tinha a possibilidade de acessar esse serviço. Prezado Pedro, com a palavra. Muito bom, muito obrigado, ministro João. E acho que esse é um ponto importante desse governo. Nós temos uma relação muito cordial, de amizade. Isso é fundamental para que os programas consigam ser desenvolvidos de maneira rápida e eficiente. Então, a gente tem uma apresentação rápida aqui também, mas que é importante, inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo, para ter um pouquinho mais de detalhe. Obviamente, nós temos nas páginas da Caixa, do Ministério da Cidadania, mas para quem esteja agora nos assistindo pela televisão, a gente vai colocar as datas e um pouquinho de detalhe, como o ministro Roma falou. Pode passar, por favor. Nós estamos falando, são muito importantes os dados. Como o ministro Roma falou, como o presidente falou, nós estamos continuando um programa que começou em 2020. E esse programa, quando começou em 2020, vocês lembram bem, chegou a ter 68 milhões de pessoas e tivemos 38 milhões de pessoas, que eram os invisíveis, que não tinham nenhum tipo de acesso anterior a um programa do governo federal. E como nós já estávamos falando, nós teremos não só o auxílio, o novo programa de renda e um programa de microcrédito. Então, em paralelo ao novo programa social, em alguns meses nós lançaremos o programa de microcrédito, que é um programa para dezenas de milhões de pessoas, e entra exatamente nesta fase. Estávamos conversando também agora na Caixa sobre o consignado para o mesmo programa que a gente já estava conversando, que é um grande lançamento. Mas, em termos de sumário, são quase 330 bilhões de reais de transferência de renda. Esse é um programa único para 68 milhões de brasileiros, na verdade, em 2020. Pode passar, por favor? Em 2021, nós temos essas 4 parcelas que já aconteceram e, como foi anunciado agora, 3 novas parcelas. Pode passar, por favor? Esse é um dado da Caixa Econômica. Nós estamos abrindo 268 novas agências e contratando 10 mil novos empregados e terceirizados para conseguir realizar esse pagamento, tanto de uma maneira digital quanto de uma maneira presencial. Pode passar, por favor? Outro ponto importante, nós realizamos os créditos também aos sábados e domingos, conversando com o Ministério da Cidadania e com o ministro João Roma. Foi muito importante que este calendário fosse ainda em agosto. Então, para conseguir fazer todos os depósitos em agosto, nós precisávamos realizar depósitos aos sábados e aos domingos. Então, esse é um ponto muito importante do calendário. E a Caixa continua abrindo às 8 horas da manhã. Isso é muito importante, em especial no Norte e Nordeste, onde as pessoas chegam normalmente muito mais cedo, normalmente mesmo. Então, é muito importante abrir às 8. Pode passar, por favor? Nós começaremos agora, no dia 18, o Bolsa Família. Então, isso é normal, porque o Bolsa Família continua com os 10 últimos dias do mês. Ou seja, desde 2020, o calendário do Bolsa é sempre o mesmo. Os 10 últimos dias do mês e tanto o depósito quanto o poder sacar no mesmo dia. Então, no caso do Bolsa Família, nada muda. E no caso das pessoas fora do Bolsa Família que estarão recebendo o auxílio,
continuamos com uma data de depósito e poucas semanas depois do saque. Pode passar, por favor? Pode passar? Pode passar, por favor? Isso. Então, do ponto de vista do Bolsa Família, nós começaremos no NIS 1, na quarta-feira que vem, no dia 18 de agosto. E vamos para o NIS 0 até o dia 31 de agosto. Todas essas informações estão no site do Ministério da Cidadania, estão no site da Caixa Econômica Federal, estão no 111, que é uma linha de graça, gratuita, para quem quer ter essas informações. Pode passar, por favor? Esse é do ciclo 6, também do Bolsa Família, começando no dia 17 de setembro, indo até o dia 30 de setembro. Pode passar, por favor? O 7º ciclo, ou seja, nesse segundo novo pagamento do auxílio 2021, o terceiro desses 3 meses, começando no dia 18 de outubro, indo até o dia 29. Pode passar, por favor? Pode passar. E aí sim, esse que é o dado que sempre tem algum tipo de diferença, no 5º ciclo, o calendário do depósito e o calendário do saque. O calendário do depósito nós faremos, como nós conversamos, todos ainda em agosto. Então, todos os beneficiários do auxílio emergencial de 2021 receberão o 5º ciclo neste mês de agosto. Seja do Bolsa Família, seja aqueles que recebem o auxílio não são do Bolsa Família, começando na sexta-feira que vem, no dia 20 de agosto. E como nós falamos, faremos depósitos tanto no sábado quanto no domingo, ambos, sábado e domingo. E o calendário do saque, normalmente, 2 semanas depois. Então, o racional é esse. Nós realizamos o depósito e, normalmente, o calendário do saque de 2 a 3 semanas depois. E, desta vez, esse é um ponto importante, como nós já tivemos a análise da eficiência do pagamento, este é o calendário final. Porque quando nós anunciamos o primeiro calendário do auxílio 2021, nós demos um pouco mais de espaço para ver a eficiência e como na Caixa Econômica, o Caixa Tem, o nosso aplicativo, já alcançou uma eficiência muito elevada, hoje nós já temos a maturidade para saber as pessoas que utilizam o auxílio pelo aplicativo e aquelas que necessariamente vão às agências. Então, esse calendário aqui já é o calendário final, nós não esperamos nenhuma antecipação. Esse é do 5º ciclo, então começa na sexta-feira, dia 20, em termos de depósito, e até o dia 31 de agosto, todas as pessoas terão recebido. Me permite, Pedro, eu queria até agradecer também o empenho dos colaboradores do Ministério da Cidadania e da Caixa Econômica, que no último calendário, nas últimas 4 parcelas do pagamento do auxílio, nós conseguimos fazer antecipações. Então foram notícias positivas, óbvio que naquele momento que foi um grande empenho de todos para fazer a execução dessa terceira fase do auxílio, né, com a aprovação da PEC emergencial pelo Congresso Nacional e a deliberação do Presidente da República, nós tínhamos um tempo hábil muito curto. Então, apresentamos mesmo assim um calendário conservador, mas mesmo assim, né, com o empenho de todos, conseguimos fazer a antecipação desse calendário. Então, eu queria, portanto, fazer o meu agradecimento a todos os envolvidos e dar sequência. Já nesse caso, como o Pedro falou, já conseguimos, né, com um prazo maior de planejamento que foi possível para nós, já apresentar um calendário, né, bem mais próximo, né, do que é o definitivo. Então, não haverá necessidade, né, de antecipações nesse momento, pois o calendário já está de maneira bem consolidada. Exato, até porque não tem nem espaço, né? Porque aqui a gente está basicamente pagando todos os dias. No calendário anterior, naquele momento
muito intenso, também a gente tinha um pouco mais de espaço, mas vimos a eficiência do uso do aplicativo. E também agradecer, né, a Dataprev, que faz parte, o Ministério da Cidadania coordena, a Dataprev faz as análises e a gente faz o pagamento. No calendário 6, passar, por favor. Aí é o mesmo racional, a gente faz basicamente de 21 de setembro, 3 de outubro o depósito, e no calendário 7, a gente faz do dia 20 de outubro ao dia 31 de outubro. Então, esses são os pontos. Nós temos, do ponto de vista da Caixa, pode passar mais um, por favor. A Central 111, gratuita, que já teve mais de 600 milhões de ligações, e o auxilio.caixa.gov.br, com mais de 2 bilhões e meio de acessos. Então, são todos possibilidades para tirar dúvidas de maneira gratuita, e acho que esse é o ponto principal, né? Se alguém tiver alguma dúvida. Exposição, alguém tem dúvida? Perguntas? Devolvemos a cerimonialista. Teste. Daremos início às perguntas, lembrando que é permitida apenas uma por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, Pedro Henrique Gomes, do G1. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente. Eu queria aproveitar que o governo anunciou que essas 4 últimas parcelas servirão também como um intermediário para o pagamento do Auxílio Brasil, perguntar ao presidente da Caixa como é que vai ser essa integração dos beneficiários do Bolsa Família na conta social digital. Quem não tem celular, como é que vai fazer? Vai continuar recebendo com cartão por um tempo? Como vai funcionar essa sistemática? Obrigado pela pergunta, até ótimo que o ministro está aqui comigo, porque nós temos conversado bastante, então toda a coordenação do Auxílio Brasil é dele, e é natural que a Caixa Econômica Federal realize os pagamentos sociais, porque já era feito antes, mas ano passado, e vocês lembram bem, vários de vocês estavam, em especial em abril e maio, quando a gente fez ano de 2020, foi muito intenso o início do pagamento e a utilização do Caixa Tem do aplicativo. Então, já faz 1 ano e meio que esse aplicativo está sendo atualizado. São 43 versões. 109 milhões de CPFs únicos já têm o aplicativo utilizado. E hoje, quando eu falo do microcrédito, nós já temos o microcrédito, né? O pessoal até vai me matar aqui do banco, mas nós já estamos fazendo em etapa de análise para mais de 300 mil pessoas. Só que nós vamos operacionalizar para 30 milhões. Então, o que acontece? É natural, mas toda a organização é feita pelo Ministério da Cidadania. Acho até que uma pergunta até mais para o ministro Roma do ponto de vista da organização. O que eu posso dizer da Caixa é que neste mês nós estamos pagando 56 milhões de pessoas. 40 milhões do auxílio e 16 milhões fora do auxílio. Ano passado a gente chegou a pagar em um mês 105 milhões de CPFs únicos. Então, para finalizar a sua pergunta, é por isso que nós estamos abrindo agências. Quando as pessoas perguntam por que todos os bancos estão fechando e a Caixa está abrindo, uma resposta clara é: milhões de brasileiros utilizam o aplicativo da Caixa, mesmo no Bolsa Família, mas milhões não conseguem utilizar e não vão conseguir utilizar
nos próximos anos. Precisam de ajuda no caixa eletrônico, em especial no interior do Norte e do Nordeste, onde nós estamos abrindo. Os estados que nós mais estamos abrindo agências são Pará, Maranhão e Ceará. E no interior, não nas capitais. Por exemplo, só na Ilha do Marajó são 3 novas agências. Antes, só havia uma agência da Caixa. Então, muitas vezes, comunidades tinham que andar 10 horas do barco para poder receber o auxílio, porque perdiam a sua senha, não conseguiam retirar numa lotérica. Então, é um ponto, mas, obviamente, toda a organização do programa, é o ministro João que está fazendo. Em seguida, Dimitrios Dantas, do Globo. Ainda nessa questão de microcrédito, o senhor falou do crédito consignado que está previsto no Auxílio Brasil. Como que vai funcionar essa questão para os beneficiários do novo programa? O que nós visamos, né, com a inserção da possibilidade de microcrédito na medida provisória, é que justamente seja disponibilizado para essa gama da população o acesso, não é, a recursos com juros mais baratos. É uma população que, em geral, muitas vezes tem dificuldade de acesso ao setor bancário, por isso que o grande feito do auxílio emergencial no ano passado foi fundamental, tanto para bancarizar muitas dessas pessoas que hoje dispõem da conta poupança digital, não é, e de acesso ao sistema bancário, mas que também possa, sim, se fazer valer dos seus recebíveis para galgar, não é, recursos com juros menor. Hoje, essa população que não acessa a essas possibilidades de crédito terminam caindo em agiotas, comerciantes locais, que de maneira muito informal, muitas vezes até captura, não é, os seus cartões, não é, os seus recebíveis, algumas vezes de forma até truculenta. Então, o que nós estamos buscando é oferecer para toda essa parcela da população mais acesso à sua cidadania plena e a conquista também de sua bancarização, de ter acesso a um recurso mais baixo, é fundamental para que elas possam, sim, né, superar os seus dilemas sociais e alcançar uma melhor qualidade de vida. Só reforçando o que o ministro falou, porque hoje nós tivemos reunião sobre isso na Caixa Econômica Federal. Quando nós estamos falando dessa camada da população, eles recebem a transferência de renda, mas normalmente ainda pegam empréstimo, mas pagam até 20% ao mês, o que é inaceitável. Então, a Caixa fará, sim, essa operação. Nós já conversamos no Ministério da Cidadania e é uma operação que, nosso entendimento, é positivo para a população mais carente, porque não é que eles vão passar a pegar esse dinheiro emprestado. Eles já pegam. E como eles estão à margem do sistema financeiro, porque quase todos são negativados, então é uma questão onde só as financeiras é que acabam aprovando esse limite de crédito, cobrando 20% ao mês. Então, é mais uma iniciativa do governo Bolsonaro, nós entendemos que é muito positivo e, de novo, parabéns ao ministro Roma, porque eu achei essa ideia muito inteligente e acho que vai ajudar muito a população mais sofrida que pega dinheiro a 20% ao mês. Em seguida, convidamos Igor Damasceno, da Rede de Notícias Regional. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro. Só para eu ter certeza, o Ministério, a Caixa Econômica, eles não estudam uma prorrogação após outubro. Em novembro, os beneficiários começam a receber o Auxílio Brasil ou tem alguma expectativa, algum estudo de uma nova prorrogação? Olha, não há estudo para uma nova prorrogação, mas assim como ocorreu com essa, partiu da sensibilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro, um presidente que está em contato permanente com a população, que busca conhecer de perto a situação pela qual passa o nosso povo mais sofrido e, portanto, enquanto perdurar os efeitos
da pandemia e a dificuldade de inserção e reinserção no mercado de trabalho dessa população, é suscetível, sim, de novas possibilidades de adiamento. Não há estudos hoje. Hoje, o que nós temos é o pagamento dessas 3 parcelas, que foi já uma concessão do presidente Bolsonaro, e se implica, não é, em recursos na ordem de 20 bilhões de reais, não é? Acrescendo a isso mais de 5 bilhões de saldo da PEC emergencial, que nessas últimas 4 parcelas. Então, isso é um grande esforço do Estado brasileiro, justamente para socorrer aquela população que mais precisa. Então, novas parcelas precisariam de uma análise de situação, né, de como está. O que nós temos hoje, um cenário que o Brasil desponta com a vacinação em massa. Cada vez mais o Brasil fica no elenco entre os países que mais têm vacinado. Uma retomada da economia latente. O Brasil foi um dos países que menos perdeu PIB e que mais tem dado sinais positivos da retomada de sua economia, superando, inclusive, projeções até recentes. Então, isso tudo faz com que a gente possa apresentar já em novembro o Auxílio Brasil, que será um programa social mais robusto, com políticas integradas, viabilizando ao cidadão trilhas para que ele possa buscar sua emancipação e com ferramentas como o Auxílio Inclusão, o que estimula essas pessoas, inclusive, a acessar o mercado de trabalho e caminharem com suas próprias pernas. Portanto, não está previsto um novo adiamento do auxílio emergencial, exceto uma nova avaliação, não é, encabeçada pelo presidente Jair Bolsonaro, perante a situação da nossa população. Em seguida, Leandro Magalhães, da CNN. Ministro, oi, presidente, boa tarde aos senhores. Minha dúvida é sobre a questão do pagamento, dos valores. Eu acho que, eu não sei se eu anotei errado ou entendi errado. O presidente falou 320 bilhões de auxílio emergencial, né? Esse valor corresponde desde o primeiro, do primeiro auxílio? Não, desculpe, ele se referiu ao acumulado do ano passado. Só em 2020 foram 294 bilhões de reais destinados ao auxílio emergencial. Nesse ano de 2021, na primeira etapa do auxílio, os primeiros 4 meses, foram disponibilizados 44 bilhões de reais, mais esses 20,27, não é, que foram acrescidos para o adiamento dessas 3 parcelas. Essas parcelas extras, esses 3 meses, o valor corresponde a 20,27, é isso? Teve crédito extra de 20 bilhões e 270 milhões de reais, com mais um saldo remanescente das primeiras 4 parcelas, no valor de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Ok. Obrigado. Porque, Leandro, o que teve foi que ano passado, esse valor que nós colocamos de 2020, foram todos os benefícios sociais que nós pagamos. Nós não pagamos só o auxílio emergencial. Nós tivemos o BEM, tivemos uma série de outros. O que é importante? Quando nós falamos que a Caixa chegou a pagar 100 milhões de pessoas por mês, ao mês, é porque teve também o FGTS, o BEM, pessoas do Bolsa Família que recebiam mais do que isso, não estavam recebendo o auxílio. Então, o dado que a gente tem é o dado consolidado, mas em relação, mostrando o seguinte, que 2020 foi um ano onde o governo Bolsonaro realizou a maior transferência de renda da história do Brasil para a população. Isso em uma série de programas diferentes. Mas está aqui a Tatiana e o Paulo. Paulo, eles podem conversar e te mostrar o detalhamento de todos os programas que nós realizamos, mas o nosso intuito foi mostrar que 2020 foi um ano atípico no sentido de que incluímos 38 milhões de pessoas, que eram aqueles os invisíveis, né, que o ministro Paulo Guedes cunhou esse nome, que não são mais, e chegamos a pagar 68 milhões. Mas por que eu coloquei esse número?
Porque o governo Bolsonaro pagou mais que 68 milhões de pessoas. 68 milhões foi para o programa do auxílio emergencial, mas a Caixa Econômica, 100% do governo federal, realizou uma série de programas. Então, foi só para fazer essa comparação entre 2020 e os programas que nós estamos fazendo agora, que são mais específicos. Ministro, uma última pergunta. Esses 329 bilhões, então, se refere desde o início até agora. É a soma de tudo, né? Mais as parcelas extras, não é isso? Ok. Isso. Valeu. Mas qualquer dúvida, a gente pode entrar no detalhe com você. Tem 2 vice-presidentes aqui, eles podem bater todos os números no detalhe. Obrigado. Obrigado. Para finalizar, convidamos Brenda Collen, da Plox Brasil. Oi, boa tarde. São 2 perguntas. A primeira, os impactos previstos dessa extensão do auxílio nos gastos com o governo, esse investimento, e versus o retorno que o governo espera ter na questão da economia. E uma outra que é a respeito dos beneficiários do auxílio emergencial com a questão do Auxílio Brasil. Se estão inclusos no outro, como que vai ficar essa questão desses 2 benefícios? Obrigada. Obrigado, Brenda. O que norteia o governo não é, obviamente, retorno de investimento na economia. O que motiva o presidente Bolsonaro a agir, inclusive, de forma inovadora e eficaz no Estado brasileiro, é justamente estar mais próximo e atenuar o sofrimento desses milhões de brasileiros que se viram impossibilitados, não é, de conquistar o sustento de suas famílias. Mas, naturalmente, a execução de um programa como esse também serve para aquecer o mercado, não é? Você observa que a maior parcela desses recursos, naturalmente, retroalimenta o setor de varejo, em especial. Então, isso também impulsiona a economia e eu não tenho dúvida que é um dos responsáveis também pela retomada, não é, além do esperado, não é, da economia brasileira. Além disso, sobre o auxílio emergencial, nós já nos referimos que esse auxílio perdurará por mais 3 meses até outubro. Em novembro, o que passa a vigorar será o Auxílio Brasil, que é o novo projeto social do governo, que foi apresentado através de medida provisória na última segunda-feira pelo presidente Bolsonaro ao Congresso Nacional. Então, já em novembro, teremos o início da execução do programa Auxílio Brasil, que, como comuniquei, ele integra políticas públicas de assistência social, acrescendo também a possibilidade de utilização de novas tecnologias, fortalece o SUS, Sistema Único de Assistência Social, e, portanto, gera, né, uma possibilidade de trilhas de emancipação do cidadão. Até hoje, um grande dilema dos programas de distribuição de renda era justamente a porta de saída. E o que ocorre com a chegada do Auxílio Brasil, o programa social do governo, é justamente o esforço do Estado no quesito de possibilitar autonomia a essas pessoas, que elas possam alcançar uma melhor qualidade de vida e inserção no mercado de trabalho, seja através de microcrédito, de empreendedorismo, do programa Alimenta Brasil, de várias ferramentas que estará à disposição dessa camada da população. O que a gente pode dizer em relação a isso, complementando o que o ministro Roma falou, é que a propensão ao consumo, né, um termo técnico de economia, é basicamente 100%. Este é um recurso que é totalmente consumido. Logo, ele faz a economia girar. Como nós já vimos ano passado, então esses 20 bilhões serão totalmente injetados na economia e terão um impacto positivo. Claramente, também como o ministro falou, a estratégia do presidente é de auxílio social. Este é uma transferência de renda à população mais carente neste momento de pandemia. A questão econômica, também um termo econômico, é uma consequência. Não é isso que faz o governo realizar o auxílio. Por outro lado, este auxílio tem um impacto muito forte na economia, sim, porque essas pessoas não poupam. Elas consomem basicamente 100% dessa transferência de renda e nós, na Caixa, conseguimos ver, em especial na economia das cidades
do interior, do norte e do nordeste, onde existem normalmente menos indústrias, então o comércio tem uma participação mais forte na economia local. Logo, provavelmente, como já foi, já vem sendo, o interior do norte e do nordeste se manterá com esse impacto positivo da economia, dado esse programa de transferência de renda, que é um programa social. Agradecemos a participação de todos e está encerrada esta coletiva de imprensa. Cerca de 35 milhões de beneficiários. Agradecemos a participação de todos e está encerrada essa coletiva de imprensa.